Você sente que algo não está certo com a economia global? Como se estivéssemos à beira de algo muito maior? Algo que ninguém quer admitir, mas que os dados insistem em mostrar? Seja bem-vindo ao canal Lady Crypto. No episódio de hoje, vamos além dos rumores e manchetes. Vamos destrinchar os números, cruzar tendências e trazer à tona uma análise profunda sobre o cenário econômico global e os sinais claros de que uma crise de grandes proporções pode estar se formando diante dos nossos olhos. Não se trata de previsões sensacionalistas. O que você vai ouvir aqui é o resultado de uma leitura fria, objetiva, baseada em dados oficiais. Uma investigação que conecta os pontos entre dívida, juros, IA, ativos especulativos, política monetária e muito mais. A nossa missão com esse vídeo é simples: te oferecer as ferramentas para entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas do sistema financeiro e te ajudar a tomar decisões mais conscientes, estratégicas e seguras para proteger o seu patrimônio em tempos de instabilidade. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a informação certa, no momento certo, pode fazer toda a diferença. Agora prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente e se prepara para o futuro. A economia global está entrando em território desconhecido. E os sinais dessa nova tempestade estão por toda parte, nos números, nas decisões de governo, nas movimentações de mercado e principalmente nos silêncios. Vamos começar por um dos pilares que sustentam ou desestabilizam qualquer economia moderna: a dívida pública dos Estados Unidos. Atualmente, a dívida pública americana ultrapassa os 36 trilhões de dólares, segundo o Bureau of the Fiscal Service. Soa como apenas um número, mas pense nisso por um momento. São 36 trilhões que precisam ser pagos ou pelo menos sustentados com uma economia que já mostra sinais de enfraquecimento. Para se ter uma ideia da velocidade com que esse rombo cresce, apenas 5 anos atrás esse número era praticamente a metade. E o mais alarmante, a cada segundo essa dívida aumenta cerca de 100 mil dólares. Isso mesmo. Enquanto você assiste esse vídeo, dezenas de milhares de dólares estão sendo adicionados ao passivo do governo americano. Mas não é só o valor bruto que preocupa, é a capacidade ou a falta dela de pagar os juros dessa dívida com um orçamento cada vez mais comprometido. Agora vamos olhar para outro ponto crucial: o déficit federal. Atualmente, ele está na casa dos 2 trilhões de dólares por ano, segundo o Congressional Budget Office. Só para vocês terem uma noção do que isso representa, esse déficit anual é maior que todo o produto interno bruto do Brasil. É como se os Estados Unidos estivessem gastando, todos os anos, mais do que a sexta maior economia do mundo inteiro produz. E o mais impressionante, boa parte desse rombo vem sendo financiado com a emissão de novos títulos, que, como veremos a seguir, estão prestes a se tornar uma bomba relógio. O Tesouro Americano enfrenta, neste momento, o maior vencimento de títulos da história. Cerca de 9 trilhões de dólares precisam ser renovados ou pagos nos próximos meses. Imagine ter que pagar a maior dívida da sua vida, justo quando os juros estão nos patamares mais altos em décadas. E é exatamente isso que está acontecendo agora com os Estados Unidos. E por falar em juros, precisamos falar sobre um dos sinais mais preocupantes de todos os tempos, aquele que antecedeu praticamente todas as grandes crises econômicas dos últimos 100 anos. A inversão da curva de juros é quando os títulos de curto prazo começam a pagar
mais do que os títulos de longo prazo. Parece algo técnico, né? Pode até ser, mas na prática isso significa que o mercado está apostando que o futuro será pior que o presente. E esse fenômeno está ocorrendo de uma forma persistente há mais de 700 dias, algo que só foi visto antes da Grande Depressão de 1929, da crise de 2001 e do colapso de 2008. Ou seja, o relógio está correndo. E muitos especialistas já consideram essa inversão como o canário da mina de carvão da próxima recessão global. Então vamos recapitular. Uma dívida pública impagável, um déficit federal que desafia a lógica, trilhões em títulos vencendo com juros altos e um alerta de curva de juros que já foi testado e comprovado ao longo da história. Se isso não é a formação de uma tempestade perfeita, então o que seria? Se os sinais internos já acendem um alerta, os externos não ficam atrás. Vivemos em um mundo onde as decisões de um país repercutem em escala global e as tensões comerciais estão criando rachaduras nas bases do comércio internacional. Nos últimos anos, vimos um retorno preocupante ao protecionismo. Tarifas estão sendo aplicadas e retaliadas entre potências, principalmente entre Estados Unidos e China. O que começou como um discurso político se transformou em medidas reais, com um impacto direto no fluxo global de mercadorias e capitais. Essas barreiras tarifárias afetam desde chips até alimentos, e o resultado disso, uma desaceleração no comércio global, encarecimento de produtos e um possível efeito dominó em países dependentes de exportação. O que poucos percebem é que esse tipo de medida acaba isolando economias em vez de protegê-las. E o isolamento econômico em tempos de crise pode ser devastador. Agora, imagine somar tudo isso a uma nova bolha, uma que está crescendo de forma silenciosa, alimentada por euforia, promessas e muita especulação. A bolha da inteligência artificial. Ninguém duvida do poder da inteligência artificial. Ela está transformando setores, otimizando processos e revolucionando a forma como vivemos e trabalhamos. Mas, estão exagerando nas expectativas? A valorização de empresas ligadas à IA, como a Nvidia, alcançou níveis que lembram, e muito, o estouro da bolha das empresas.com nos anos 2000. Relatórios de grandes consultorias, como a Gartner, alertam: a maioria das soluções de IA está sendo supervalorizada em relação ao seu impacto real e imediato. Em outras palavras, muito hype e pouca entrega concreta por enquanto. E o que sustenta essa euforia? Liquidez excessiva no mercado, investidores em busca de retornos rápidos e uma crença quase cega de que a tecnologia vai resolver tudo. Mas será que vai mesmo? Assim como toda bolha, essa também pode estourar. E quando estourar, pode levar junto não apenas investidores desavisados, mas todo um setor financeiro exposto a ativos inflados. Muita gente ainda enxerga a tecnologia como uma blindagem contra crises, mas é importante lembrar, toda inovação traz consigo também instabilidade, principalmente quando o seu crescimento é acelerado artificialmente. E se essa bolha se romper no meio de um ambiente já pressionado por dívidas, juros e tensão geopolítica, teremos uma tempestade duplamente explosiva. As tarifas comerciais nos mostram que os governos estão tentando proteger seus próprios quintais. A bolha de IA nos mostra que o mercado está apostando alto e talvez alto demais.
Juntas, essas forças formam uma camada invisível de instabilidade que se soma à já frágil estrutura econômica global. E o que nos resta é a pergunta: estamos prontos para esse impacto? Enquanto os pilares da economia global estremecem, uma cena curiosa e perigosa acontece diante dos nossos olhos. O mercado financeiro parece estar eufórico. Afinal, como explicar que, em meio a dívidas impagáveis, inflação persistente e tensões geopolíticas crescentes, ativos especulativos estejam batendo recordes de valorização? São tokens de memes disparando, ações de empresas de tecnologia batendo recordes históricos, projetos sem base fundamental atraindo milhões de dólares em poucos dias. Vivemos um momento em que a expectativa de lucro rápido parece falar mais alto do que a análise racional, e é aí que mora o perigo. Esse comportamento não é novo. Ele nos remete a momentos como a bolha do .com no início dos anos 2000 ou a crise imobiliária de 2008. É o mesmo padrão: otimismo exagerado, influxo de capital e uma queda repentina logo depois. Mas, enquanto isso acontece na superfície, no subsolo do mercado financeiro, um movimento muito diferente está em curso: a busca acelerada por ativos seguros. Ouro e prata, por exemplo, atingiram recentemente os maiores patamares dos últimos tempos. E não é porque viraram tendência no TikTok, mas porque continuam sendo vistos como reservas de valor milenares, especialmente em tempos de instabilidade. E esse comportamento ambíguo, euforia de um lado e proteção do outro, revela algo importante. Os grandes investidores sabem que algo está vindo. Eles apenas não dizem isso em público, mas os movimentos mostram. Essa contradição é um dos sinais mais importantes da possível crise que se aproxima. Quando o mercado corre para ativos especulativos e ativos de segurança ao mesmo tempo, é porque o medo e a ganância estão lutando entre si. E como já aprendemos com a história, quando os dois instintos se chocam, quem não está atento costuma pagar caro. Não se trata de escolher entre cripto ou ouro, ações ou commodities. A verdadeira questão aqui é: você entende o que esses movimentos significam? Porque enquanto muitos estão dançando ao som da euforia, os que estudam o cenário, como você, que está aqui comigo agora, já começa a se preparar para quando a música parar. A inteligência artificial está moldando o presente e redesenhando o futuro. Mas será que estamos preparados para lidar com as consequências dessa transformação? Muito se fala sobre os avanços incríveis da IA. É automação, produtividade, eficiência, mas pouco se fala sobre o impacto silencioso e profundo que ela causa no mercado de trabalho. A IA já está presente em setores como saúde, logística, segurança, educação e até mesmo na produção de conteúdo, como vídeos como esse que você está assistindo agora. Mas, ao mesmo tempo que ela agiliza processos e reduz custos operacionais, ela também está substituindo pessoas, e não apenas em trabalhos braçais, mas em funções analíticas, criativas e técnicas. Segundo um relatório do McKinsey Global Institute, entre 400 e 800 milhões de empregos podem ser automatizados globalmente até 2030. Estamos falando de um impacto sem precedentes. E a questão central aqui não é se as pessoas serão substituídas. Isso já está acontecendo. A pergunta real é: o que vai acontecer com quem for deixado para trás? Diferente do desemprego cíclico que vem e vai com o ritmo da economia,
O desemprego estrutural é persistente. Ele acontece quando as habilidades que os trabalhadores possuem simplesmente não são mais úteis. E não estamos falando só de motoristas ou operadores de caixa. Analistas de dados, editores de vídeo, assistentes administrativos, todos estão na linha de frente dessa transformação. Isso gera uma pressão imensa sobre o sistema social, aumento da desigualdade, instabilidade emocional, colapso da renda média e, mais uma vez, o mercado já está reagindo a isso, silenciosamente. A única saída possível é preparação, adaptabilidade e evolução. Quem estiver disposto a aprender novas habilidades, entender novas ferramentas e surfar essa onda com consciência, terá vantagem. Mas quem resistir corre o risco de ser engolido. A nova economia será dominada por quem entende tecnologia, mas também por quem entende de gente. O humano continuará sendo essencial, só que de outra forma. Cursos rápidos, plataformas descentralizadas de trabalho, profissões ligadas à blockchain, saúde preventiva, comunicação estratégica e criatividade aplicada. Essas serão as novas moedas da nova era. A inteligência artificial é uma das maiores invenções da humanidade. Mas, como toda ferramenta poderosa, ela pode ser libertadora ou devastadora. Cabe a nós decidir como vamos usá-la e, principalmente, como vamos nos preparar para coexistir com ela. Porque ignorar essa revolução não é mais uma opção. Agora que analisamos os sinais e os riscos, é hora de discutir o que podemos fazer para nos preparar para o que está por vir. Porque o futuro nunca foi tão incerto, mas a preparação continua sendo a chave para a sobrevivência financeira. Se a tempestade econômica já está se formando, quais medidas podemos adotar para se proteger e para proteger os nossos ativos, nossas famílias e nossos projetos de vida? A primeira ação que você pode tomar é a diversificação de investimentos. Colocar todos os seus ovos na mesma cesta nunca foi uma boa ideia, e em tempos de incerteza, isso é ainda mais crucial. Considere investir em uma combinação de ativos: imóveis, ações, ouro, criptomoedas e até em alternativas como startups ou fundos de investimento em setores emergentes. Claro que cada tipo de investimento tem seu risco, mas com uma carteira bem equilibrada, você pode minimizar perdas potenciais e até tirar proveito da valorização de diferentes mercados. Com o aumento das taxas de juros, o custo da dívida está subindo, e isso significa que aqueles que estão com empréstimos elevados ou cartão de crédito cheio pode enfrentar dificuldades ainda maiores nos próximos anos. A recomendação aqui é clara: reduza suas dívidas, priorize o pagamento de juros altos e evite novas dívidas, principalmente aquelas com taxas variáveis que podem aumentar com o tempo. O objetivo é minimizar o seu risco financeiro, garantindo que você tenha flexibilidade para lidar com os imprevistos e aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. A próxima ação que você deve tomar é investir em você mesmo. A economia está mudando rapidamente e as habilidades que são valiosas hoje podem não ser suficientes amanhã. Aprender novas tecnologias, investir em educação financeira, desenvolver habilidades de comunicação e adaptação digital são essenciais. A IA, a blockchain e a automação estão se tornando cada vez mais parte do nosso cotidiano. E quem souber navegar nesse novo ecossistema terá uma vantagem considerável. Não se trata apenas de aprender o que está na moda,
mas de entender profundamente as ferramentas e os conceitos que podem transformar sua carreira e o seu negócio. Investir em ativos tangíveis, como imóveis ou metais preciosos, ainda é uma das formas mais seguras de proteger o seu patrimônio durante uma crise. Além disso, considere garantir uma parte do seu portfólio em moedas fortes e até criptomoedas, como o Bitcoin, que é uma reserva de valor. O ouro, por exemplo, nunca perde o seu valor absoluto. Durante crises financeiras, ele se torna um dos ativos mais procurados, funcionando como um porto seguro. A questão é, como que você vai equilibrar a liquidez dos seus investimentos com a necessidade de segurança em tempos de incerteza? Prepare-se também mentalmente para o que está por vir. As crises financeiras não afetam apenas o bolso, mas também a mente e as emoções das pessoas. A ansiedade, o medo e a dúvida podem ser tão prejudiciais quanto qualquer crise econômica. Cultive a resiliência. Aprenda a manter a calma diante das adversidades e tomar decisões baseadas em dados, não em pânico. Esteja pronto para agir com inteligência e sem pressa, sabendo que com o tempo as tempestades passarão e você estará mais preparado para navegar nas águas turbulentas. O cenário que se desenha é desafiador, sem dúvida. Mas lembre-se, enquanto muitos estão apenas reagindo aos sinais, você tem a oportunidade de agir de forma estratégica. A preparação não é apenas sobre proteger o que você já tem, é sobre criar oportunidades em tempos de crise e encontrar espaço onde os outros veem dificuldades e, acima de tudo, entender que no meio da tempestade há sempre uma forma de navegação segura. Eu espero que esse conteúdo tenha dado a você clareza necessária para começar a pensar no futuro de forma estratégica. Lembre-se, o conhecimento é poder, e ao se preparar, você não apenas se protegerá, mas também estará posicionado para aproveitar as oportunidades que virão quando essa crise passar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilha e se inscreva no canal Lady Crypto. E não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhuma atualização. Continue se informando, continue se preparando e nos vemos no próximo vídeo.